temos o prazer de contar com a presença de 3 colegas meus que são de associações bastante recentes em Portugal, mas tão recentes como necessárias, porque de facto antes não havia um porta-abrigo para essas pessoas e agora felizmente foram criadas e acho que vai ser muito interessante o que têm para nos contar. Portanto, eu sou a Tamara Milagre, da Associação Evita. Apoiamos famílias afetadas por síndromes de cancro hereditário. Isso é um tema já algo falado, porque nós já estamos a chatear há quase 10 anos, vamos fazer 10 anos este dia 31 de maio. Agora, eu queria imenso saber dos nossos colegas o que têm feito relativamente, qual é a associação que eles presidiam e qual é o campo de atuação dessas suas associações. Eu vou começar pelo nosso caro colega Francisco, que é o único homem, e para honrarmos a cota masculina na nossa sessão, será o Francisco a começar a apresentar a sua associação. Força, Francisco. Ok, muito bom dia a todos. Eu sou representante da ACRI, Associação dos Doentes de Cancro de Rim de Portugal, e a nossa associação, no fundo, cresceu e nasceu pela vontade de deixarmos de estar sós. O cancro de rim representa menos de 2% do total dos cancros, do total dos cancros, e, portanto, acaba por ser um cancro raro. Como tal, existe pouca informação, existem poucos doentes. Dentro dos doentes de cancro do rim, os metastizados, que é o meu caso, ainda são mais raros, e, portanto, é muito difícil encontrar outro doente de cancro de rim. E, como tal, eu, inicialmente, criei um blog. Desse blog fui chamado por um médico para participar no congresso do ICAPA-CC, que foi em Lisboa em 2018, e daí encontrámos vários doentes de cancro de rim, constituímos um grupo no WhatsApp, e desse grupo nasceu a associação. Tem cerca de 1 ano, é bastante jovem. O nosso objetivo é apoiar e interajudar os doentes de cancro de rim, e para isso temos um grupo do WhatsApp que funciona bastante bem. Preparar e dar informação sobre este tipo de cancro no nosso site e nas redes sociais, que temos também feito algum trabalho, bastante trabalho, aliás, nesse aspecto. Temos também como objetivo a defesa dos doentes de cancro de rim, nomeadamente quanto a novos tratamentos, ensaios clínicos e afins. No futuro iremos também tentar ter algum papel em termos de patient advocacy, mas isso é mais para lá. Neste momento, a nossa função principal é mesmo angariar novos associados, procurar os doentes de cancro de rim onde eles estão, que é muito difícil. Vocês sabem que em Portugal os doentes de cancro têm a tendência para se isolar. Muitos nem contam que têm cancro. Alguns até acham a palavra cancro que não deve ser dita. O cancro de rim é um cancro maioritariamente de homens. Os homens nesse aspecto são ainda menos faladores, não é? Ora, era isso que eu ia dizer, Francisco, mesmo. Uma questão de virilidade e uma questão de cultura machista, talvez. Os homens não gostam de se queixar, pronto. E então ainda têm menos voz. E, portanto, tem sido extremamente difícil ir buscar os doentes de cancro de rim. Tive agora há pouco tempo no programa do Gocha na TVI, e durante o programa tivemos 5 pedidos de adesões, pronto. E de lá para cá temos tido vários pedidos. Portanto, tem que ser assim, com ganharmos visibilidade e notoriedade, em que as pessoas começam a pensar que se calhar vale a pena. Quando chegam até nós, as pessoas todas
ficam muito felizes porque têm outros pares, têm outras pessoas com a mesma doença, conseguem falar abertamente no assunto, pronto, e por experiência própria e pelo aquilo que eu vejo lá no grupo, as pessoas ficam muito felizes e muito contentes de ter chegado à associação. Mas o problema é dar o passo de chegar lá. E neste momento a nossa função é mesmo ganhar visibilidade e notoriedade e tentar buscar os doentes. É realmente verdade, Francisco. Nós precisamos de entrar na sala das pessoas e isso conseguimos indo a programas daqueles que são Sim. muito vistas pela população portuguesa, não é? Sim. E de facto é muito importante a televisão e os outros mídias também darem tempo de antena às nossas causas, porque de facto pode haver pessoas que precisam urgentemente de um ombro amigo com essa doença, uma pessoa para falar de igual para igual, porque é muito diferente e é uma consulta médica do que falar com a pessoa que esteja na mesma situação. O não está sozinho é muito importante. E aquela questão dos homens e da comunicação também tem toda a razão, também temos sentido isso. A comunicação de saúde para homens tem que ser mais bem estudada e tem que ser diferente da comunicação para as mulheres. As mulheres são, por norma, muito mais proativas nesse sentido. Isso também tem um bocado a ver com aquela questão de muitas delas são mães, não é? Depois a preocupação é logo os filhos querem ver crescer os filhos. Não quer dizer que os homens não têm a mesma preocupação. Mas é diferente, é diferente. Os homens têm menos capacidade de encaixe de enfrentar conversas sobre saúde e então doenças potenciais ameaçadoras da vida fogem. Sim, e a própria cultura, leva a isso, a que os homens tenham menos apetência para falar de si próprios. E depois ainda temos outro fator que eu penso que isto é transversal a todos os campos, que é a falta de literacia de saúde. As pessoas não querem saber sequer. É muito comum aquele quadro de o doente chega ao médico e diz receite-me aquilo que tenha que receitar, eu nem quero saber. Pois. E as pessoas têm que começar a querer saber. Têm que começar também a tomar parte ativa nas decisões. Isto também é bom para os médicos. Embora assim a priori possa não parecer, mas eu acho que é bom. Eu sempre tenho discutido as coisas com a minha médica, com a minha oncologista, e penso que ela não está infeliz comigo. E, portanto, as coisas têm sido sempre de comum acordo, e isso é muito importante. Claro, Mas é fundamental. Mas este é um problema que a sociedade portuguesa ainda tem que resolver. Sim. Esta é também uma barreira, digamos assim. Certo, os doentes claramente devem aumentar significativamente a sua literacia em saúde, os doentes e os saudáveis, porque o cidadão é responsável também pela gestão da sua saúde e da sua doença, não é? E quando tem conhecimento suficiente e pode tomar decisões informadas como um verdadeiro parceiro no processo da tomada de decisão, não é? Junto ao seu médico, ou com o seu enfermeiro, ou a sua enfermeira. Isso é muito importante, fundamental, mas tem sempre sido esse o problema também da prevenção. As pessoas só querem saber quando a doença já toca a porta, não é? Antes não querem saber. Então é muito difícil comunicarmos primeiros sintomas para um diagnóstico precoce de qualquer doença. Isso é complicado, não é? A prevenção, então, com atitudes e estilos de vida saudáveis, também é um bocado complicado, porque a juventude acha-se imortal e intocável, não acredita que algum dia possa ficar doente ou morrer. Bem me lembro também da minha juventude, mas temos que começar muito, muito mais cedo a conversa sobre a saúde na escola primária, no infantário e por que não, tem que começar muito mais cedo para mudar toda essa forma de pensar que isto das doenças não tem nada a ver comigo. Eu agora queria convidar então a nossa colega Cláudia Fraga para apresentar a sua associação e contar um bocadinho a história da associação. Cláudia. Ora, muito bom dia, sou Cláudia Fraga, presidente da Associação MOG,
movimento de cancro do ovário e outros cancros ginecológicos. Nós fomos formalmente constituídas dia 18 de dezembro de 2019 e em março confinámos, mas não nos resignámos e estamos aqui. Nós nascemos pela necessidade, sobretudo, de ajudar outras mulheres. Eu fui diagnosticada o primeiro cancro do ovário em 2015, fui excelentemente tratada e, em seguida, em 2019, tive uma recidiva que me apanhou o intestino. E senti-me na obrigação, já que tinha sobrevivido, há 15% de taxa de sobrevivência nos cancros que eu tive, em média, e, portanto, eu senti-me na obrigação de ajudar outras mulheres. Nós sabemos que o nosso Sistema Nacional de Saúde é excelente, mas muitas vezes perdem-se tempos que não se podem perder neste tipo de cancros. Eu fui ao meu centro de saúde, o meu médico encaminhou-me diretamente para o São Francisco Xavier, para dar este exemplo, onde eu tive os meus filhos, e é um hospital de referência e de excelência, mas eu tinha a consulta no dia em que fui operada e o médico me operou, retirou-me, além de ovários, útero, apêndice, etc., 50 e tal gânglios, encapsulados, prontos a rebentar, que se não fosse especialista e não o soubesse fazer, provavelmente fecharia-me, mandava para o IPO, e este tempo é precioso. E como fui tão bem tratada e consegui agir rapidamente com uma equipa médica especializada, e sei de vários casos de pessoas que vivem em Lisboa, no centro de Lisboa, ao meu lado, e que tiveram problemas de, exatamente, entre o médico de família e o encaminhamento, haver ali um espaço de tempo que é importantíssimo para salvarmos vidas. Portanto, eu vi muitas mulheres a chorarem depois de serem diagnosticadas ou saírem dos consultórios, e achei que não havia razão para tal. E, portanto, como eu vejo sempre o copo meio cheio, aproveitei estar bem e dizer que queria ir ajudar outras mulheres. Nunca tive necessidade de ajuda de pares, porque sou resolvida comigo, mas encontrei mulheres com uma necessidade enorme de falarem. Isto é um cancro silencioso, a maior parte dos cancros do ovário são cancros silenciosos, portanto muitas vezes diagnosticados em estadio já tarde, e portanto todo o tempo é precioso. E a maior parte das mulheres tem uma grande necessidade de falar com pares. É um cancro que altera muito a nossa imagem corporal. A autoimagem é importantíssima para tudo, sobretudo para as mulheres. Temos perda de cabelo, temos cicatrizes que ficam marcadas para sempre, além das cicatrizes mentais, não é? E, portanto, com a ajuda de pares, que é o que eu tenho visto, também temos um grupo no WhatsApp só para as doentes oncológicas, é fundamental. É uma ajuda completamente diferente se for falar com um técnico, se for falar com outra pessoa, porque nós sentimos. E esta doença traz um grande sofrimento silencioso. E muitas vezes, apesar de ser um cancro exclusivamente de mulheres, a nossa associação é uma associação para pessoas. Os homens têm que estar incluídos, porque os homens sofrem muito em silêncio e nós temos que lhes abrir as portas e temos que abrir o diálogo aos homens, porque nós temos companheiros, temos pais, temos filhos. Portanto, não é, apesar de ser um cancro exclusivamente de mulheres, porque é um órgão que só as mulheres têm, é um cancro que afeta mulheres e homens. Portanto, temos que ser inclusivos, temos que ouvir os homens. Há uma grande taxa de divórcios depois dos diagnósticos de cancros dos ovários e ginecológicos, e eu acho que é muito pela falta dos homens terem momentos de partilha e de conhecimentos, exatamente por falta de literacia sobre cancro. Ainda há um grande estigma de falar sobre cancro. Temos que nos associar, todas as associações, a meu ver,
Eu toda a vida, eu agora estou aposentada, mas toda a vida fui professora de Educação Física e Desporto, trabalhei com miúdos problemáticos da Amadora, consegui incluí-los muito bem na nossa sociedade, e nós temos que começar com a literacia na escola e temos que nos juntar, associações todas de cancro, para fazermos um programa concertado entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, em que vamos dando literacia conforme as faixas etárias. Eu estou disponível e ofereço-me para fazermos este projeto, que eu julgo que temos condições para o ano começarmos a fazer, porque é essencial começarmos a dar ferramentas de competências sobre literacia de cancros, e sobre o cancro do ovário é essencial, porque as meninas têm que ir ao ginecologista, é obrigatório passarmos esta informação. Como se vai ao dentista, tem que se passar a ir ao ginecologista. Tem que se falar, é um estigma ainda. Nós temos uma cultura do parecer e não do ser. As mulheres preocupam-se, o que é que as outras vão pensar de eu estar careca? O que é que as outras vão pensar de eu fazer isto ou aquilo? Nós temos que alterar esta cultura do parecer e passar a uma cultura do ser. O que é que nós sentimos? Qual é a diferença de estarmos carecas para estarmos com um cabelo lindíssimo, saído do cabeleireiro? É o que nós sentimos, e o que nós sentimos é o que interessa, a meu ver. Portanto, nós somos lindas, com cabelo, sem cabelo, temos que aceitar as nossas cicatrizes, a nossa mudança de vida. Claro que todas gostávamos de ficar com 20 anos, beltas, mas não podemos, e isto é uma questão de qualidade de vida. Portanto, temos que nos aceitar e continuar a ter uma ótima qualidade de vida, apesar de estarmos com cancro e de termos ultrapassado o cancro. Nós, a Associação MOG fez agora com a Sociedade Portuguesa de Oncologia, GSK, um estudo sobre a notoriedade do cancro do ovário. E mais de 80% da população desconhece os sintomas. Mais de 25% das mulheres não vão ao ginecologista por não sentirem necessidade. Ora, isto não é uma questão de sentir necessidade, porque vão ao dentista antes de doer o dente, e temos que passar esta imagem, que temos que fazer consultas de rotina, que são essenciais. Portanto, a nossa associação, apesar de ter nascido e confinar, como eu já disse, não nos resignamos, e estamos agora a crescer muito. Isto é muito difícil numa associação, eu nunca imaginei. Implementar uma associação é muito complicado, há muita burocracia, isto do voluntariado é muito bonito, mas depois não existe na realidade, e as pessoas também, muitas não querem dar a cara. Eu sei casos que nem os maridos sabem que têm cancro, e estou até a falar de pessoas letradas, não estou a falar que tinham a obrigação de passar essa imagem e de envolver as pessoas que amam, os familiares, os amigos, etc., e que escondem que têm cancro, escondem de toda a gente, inclusivamente os filhos. Portanto, temos que alterar tudo este estigma do cancro. Não tem problema nenhum, ainda por cima, isto é um cancro que envolve a parte sexual das mulheres, e há ainda muitos estigmas de falar sobre sexo, sobre a parte ginecológica, e temos que desmistificar isto também. Há muitos mitos errados, inclusivamente que o cancro do ovário se pode apanhar por relações sexuais, por usar preservativos. Isto é completamente errado e não pode ser passado para a população em geral, muito pelo contrário. Portanto, temos que dar competências à população em geral, desde pequeninos, até porque o cancro do colo do útero pode ser erradicado com vacina, como há agora a vacina para o Covid-19, há a vacina já do HPV para os meninos e para as meninas a partir dos 11 anos. E se fizermos uma vacinação em massa, daqui a uns anos está erradicado este cancro do colo do útero. Portanto, isto tem que passar a informação. A maior parte das pessoas ainda não sabe sequer que existe esta vacina e já está incluída no nosso Sistema Nacional de Saúde. Oh, Cláudia, eu acho que disseste uma coisa muito importante, aquela proposta do projeto
projeto para as associações dos doentes oncológicos fazerem em conjunto com o Ministério da Educação. Acho que é uma ideia fabulosa e posso-te garantir desde já que pode já contar com a Evita e penso que os colegas também concordam plenamente com essa estratégia e, de facto, se os nossos assessores não se lembram desse tipo de iniciativas, têm que vir de nós e temos que tomar nós a iniciativa e começar a trabalhar essa área que, de facto, ainda necessita muita moldura para termos um futuro melhor e com mais qualidade de vida para os nossos doentes. Portanto, a MOC apoia não só ovário, qualquer cancro ginecológico, não é? Que há vários. Exato. Sim, sim, sim. São mais raros ainda, os outros, sem ser o colo do útero, o cancro do útero também é relativamente frequente, mas, por exemplo, o cancro da vulva, o cancro da vagina, são cancros também muito pouco conhecidos. E ainda mais estigmatizados. Ora bem, isso portanto, também é proibido, não é? Uma pessoa conhecer o seu corpo e estas coisas. Há muito trabalho educativo para fazermos. Portanto, enquanto senhora professora Cláudia, vamos aproveitar essa tua costela de professora e de perceber como se deve ensinar de forma pedagógica logo desde o início. Eu própria posso vos dizer que eu fiz mestrado em exercício e saúde e que temos as várias vertentes incluídas no mestrado e eu liguei imenso aos diabetes, à cardiologia e sou franca, quando foi a parte do cancro disse, isto é uma população mínima, isto... Nada, oh meu Deus, infelizmente. Não, claro que não, mas é por isso que eu própria não liguei muito durante essa minha formação, claro que depois agora fui bebê-la toda, mas se nós próprios que estamos alertados para este tipo de doenças, quanto mais a população em geral, não é? Portanto, a notoriedade dos cancros ginecológicos tem que aumentar e tem que aumentar para haver competências da população em geral para conseguirmos depois chegar a todos. Concordo e temos que pensar aqui na minha estratégia. Agora, queremos ouvir o nosso bebê, digamos, é a associação mais jovem que está hoje conosco, a sua presidente Natasha Vasiliti. Por favor, Natasha, qual é a tua associação e qual é a história da tua associação? Olá, bom dia a todos. Obrigada, Tamara, pela palavra, pela introdução. A associação que eu represento é a Associação Melanoma Portugal. Eu criei a associação e sou fundadora e agora felizmente começo a ter uma equipa que me apoia, mas o motivo de criação da associação foi porque o meu irmão teve um diagnóstico de um melanoma que se chama melanoma das mucosas, que eu nem sequer sabia que existia. E foi todo um percurso muito difícil e aquilo que eu senti ao longo de todo o percurso foi, inicialmente, eu sendo uma pessoa que me considerava de alguma forma bastante informada, eu sou pós-graduada em oncobiologia, tenho uma licenciatura em bioquímica, trabalho em investigação clínica e comecei a sentir as dificuldades de enfrentar um diagnóstico de melanoma de uma pessoa que me era muito cara e só pensava, mas se eu estou a ter todas estas dificuldades, o que é que será que outras pessoas com menos acessos, com menos facilidades do que eu, terão que passar? E quando comecei a achar que precisava de ajuda, reparei e cheguei à triste conclusão que não havia nenhuma associação que apoiasse os doentes de melanoma em Portugal, raros ou não raros, porque sabemos que o melanoma da pele é mais frequente, mas também existe o melanoma das mucosas, e aí até nos tocamos com a associação da Cláudia, porque há melanoma das mucosas da vulva, por exemplo, e também dos melanomas oculares da conjuntiva e da úvea. E aí começou o meu caminho e percebi que havia todo um movimento pela Europa fora de associações, que os doentes eram ativos, que os doentes tentavam representar as suas necessidades e achei que fazia todo sentido trazer isso para Portugal e por isso é que a associação está aqui, nascida também na pandemia, mas já há uns meses atrás, mas com muita vontade de trabalhar. Aquilo que nós fazemos e que nós ambicionamos fazer, porque estamos ainda numa fase muito inicial, é
que ninguém é afetado por melanoma em Portugal caminho sozinho. Queremos ser uma referência, queremos ajudar os doentes a ter acesso à informação precisa, à informação atualizada. Acreditamos que o conhecimento pode mesmo salvar vidas. Acreditamos neste novo paradigma da centralidade do doente, em que o doente é cada vez mais uma pessoa informada, uma pessoa que chama a si as responsabilidades de uma decisão partilhada com a sua equipa, com a equipa médica que o acompanha. Isto é muito importante e queremos muito que o nosso papel de intervenção seja aí na literacia em saúde do melanoma, mas como estávamos a dizer, na literacia em saúde de câncer em geral e de saúde ainda mais em geral. Temos esta ambição de promover o diálogo, porque acreditamos neste novo paradigma de promover o diálogo entre todos. Gostávamos muito que a nossa rede fosse uma rede de doentes, claramente, de cuidadores que se está a criar, mas também de médicos e de investigadores e de enfermeiros e de equipe, de toda a gente que de alguma forma toca e influencia o percurso no diagnóstico de melanoma dos doentes. Isto para nós é mesmo muito importante. É certo, e como disseste, há melanoma em sítios que as pessoas nem sonham, não é? E isso é muito complicado, porque se eu não estou consciente que essa mancha no meu olho, ou por baixo da unha do meu dedo grande do pé, pode ser um melanoma, quer dizer, quem pensa logo numa coisa dessas, não é? É muito importante a literacia em saúde nessa temática, como a pessoa que te levou a essa temática também teve uma lesão num sítio que não estava a contar ser o melanoma, não é? Claro, não, claro, e sem dúvida, até porque principalmente o melanoma da pele, felizmente, fala-se muito mais, não é? Mas no caso dos melanomas das mucosas, pela sua raridade, pela sua inespecificidade de sintomas, é frequentemente sobrediagnosticado, há frequentemente atrasos, e também porque é raro, é extremamente raro, e claro, as equipas médicas e os profissionais de saúde, por exemplo, o clínico geral, então, não são casos que se vêem poucos ao longo das carreiras e, portanto, traz todo este peso do ser raro dentro dos raros, que dificulta realmente tudo. Até depois, obviamente, nos tratamentos disponíveis, porque o investimento económico é muito baixo, porque o retorno também seria baixo, e por isso é que estamos aqui nós a tentar defender esses doentes, todos eles, mas esses que estão dentro da raridade, e o Francisco também falou no caso do cancro do rim, ser raro é muito difícil e traz desafios dentro da doença que outras doenças não têm. E por isso é que nós, como associação, e no meu percurso até conseguir constituir a associação, que é um percurso duro, como a Cláudia também referiu, é um percurso com muitos percalços, que é preciso não ter mesmo uma grande motivação, porque há uma carga administrativa e às vezes até financeira que temos que suportar se realmente queremos levar o projeto à frente, e não é fácil. E neste percurso aquilo que eu achei que para que possamos aprender com os melhores, e por isso é que a associação já está ligada a várias entidades internacionais, e no âmbito dos raros com a Eurordis temos uma participação, estamos ligados à Rede Europeia de Doentes de Melanoma, com quem temos aprendido muito, a EUPATI, que é a entidade que dá a formação no âmbito da investigação e desenvolvimento de medicamentos a doentes e que lhes fornece esse conhecimento para que eles possam ativamente participar na investigação clínica. Isto faz todo sentido, é um chavão que se fala muito, mas estamos muito longe disso realmente ser operacionalizado, e é muito importante isto também. Portanto, aquilo que nós queremos, resumindo, fazer é, por um lado, informar sobre o melanoma, na prevenção, claro, porque felizmente, e quando falamos do melanoma da pele particularmente, pode ser feita e que reduz o risco bastante, na detecção precoce e também no tratamento. Queremos criar esta rede nacional, que envolva doentes, colaboradores, profissionais de saúde e investigadores, e queremos intervir para que os doentes portugueses de melanoma tenham acesso aos melhores cuidados médicos e aos tratamentos mais eficazes, porque sabemos que há limitações às vezes administrativas, às vezes económicas, às vezes não se sabe bem de quê, perdoem-me o desabafo, que fazem com que às vezes, e neste momento está a acontecer com alguns dos doentes de melanoma metastático, não tenham acesso aos tratamentos que estão cientificamente comprovados como eficazes e nos quais há evidência clara. E pronto, e é isto que nós fazendo a nossa apresentação, é isto que nós pretendemos fazer.
Já começamos. É de facto louvável o vosso trabalho, as 3 associações, e acabamos de ouvir como é a vossa história e a vossa vivência. De facto, era uma lacuna em Portugal, a existência dessas 3 associações que agora, de facto, apoiam os seus respectivos doentes. Eu penso que ganhamos, sem sombra de dúvida, com a criação das associações. Falaram da dificuldade de fazer e gerir uma associação. Eu acho que todos nós, quando nos metemos nisso, não fazíamos a mínima ideia em que nos metíamos e pessoalmente levei algum tempo para começar a assumir na realidade a responsabilidade enorme que é e o volume de trabalho completamente extraordinário que está por trás da associação, não é? Aquilo é um estudo constante de tudo e mais alguma coisa. Nós temos, além de sermos presidentes da associação, nós temos que entender um bocadinho de tudo, um bocado, não é? Temos que ser um bocadinho médicos, um bocadinho psicólogos, um bocadinho economistas, um bocadinho advogados. Temos que perceber de tudo e mais alguma coisa o mais possível e, de facto, somos aqueles que lidam com os atores todos em saúde, não é? Somos um elo de ligação entre decisores, indústria, agência de medicamento. Como a Natasha falou, às vezes não se entende bem porque recusam medicamentos que têm evidência científica que aumentam a sobrevida do doente e com qualidade de vida. A qualidade de vida é uma vertente que é o assim chamado valor social do medicamento. A qualidade de vida é o mais importante para a pessoa que está doente, ok? Portanto, não vale a pena outros decidirem. As prioridades das pessoas são as pessoas que sabem das suas prioridades e por isso é muito importante as pessoas serem ouvidas, as pessoas, os seus representantes também estarem naqueles processos de decisão sobre a vida das pessoas em causa. Agora, numa segunda ronda, e antes de aprofundarmos mais aquela questão da participação ativa dos representantes nas decisões e na investigação, já agora, pelo tema atual, nós o ano passado, acho que foi em junho, tivemos aqui também uma bela mesa com a Europa Colon, o Vitor Neves, com a Isabel Lobato, da Associação Oncológica do Alentejo, e com... oh meu Deus, agora não me posso esquecer, vou ser crucificado. Qual foi a terceira associação? Já me vou lembrar. De qualquer forma, nós falávamos de maneira que, como a pandemia se tivesse já controlado. Lembram-se, o verão passado, os números baixaram de tal maneira que toda a gente achou, yay, agora pronto, já está, e não sei o quê, andamos a brincar, isso foram tempos complicados. Mal nós sonhávamos que íamos enfrentar uma crise muito pior ainda. A seguir ao Natal, início de janeiro, Portugal ocupou o primeiro lugar no mundo com números recorde de novos casos e de mortes diários. E estou ainda hoje com pelo de galinha quando me lembro das imagens na televisão, das filas de dezenas de ambulâncias nos hospitais. Quer dizer, qualquer um de nós, penso eu, só rezava para ninguém da família precisar de ir a uma urgência no hospital. Porque isso significa morrer, não é? Basicamente, porque foi uma sobrecarga total do sistema, foi um colapso total do sistema. O que levou a isso é outro assunto sobre o qual também tenho pessoalmente a minha opinião formada, mas não é hoje o tema. Não podíamos ter chegado a esse ponto. Bom, o que eu quero saber nessa situação altamente dramática
e com os vossos doentes já ansiosos o suficientes pela gravidade da saúde, agora com essa ameaça adicional, com o lockdown total, com qualquer atividade não urgente completamente dispensada no sistema de saúde, como é que vocês sentiram, os vossos associados, quais foram os pedidos, as dúvidas, as angústias que vos chegaram e como conseguiram resolver algumas questões nesse início de 2021, que foi assim das coisas mais terríveis que eu já vivi na minha vida, como muitas outras pessoas também. Francisco, o que nos contas? Portanto, nós temos dois tipos de associados. Os doentes metastizados, que têm tratamento, portanto, tomam quimio oral e, portanto, vão quase todos os meses ao hospital, fazem as análises, levantam o medicamento e voltam a casa. Esse tipo de doentes não sofreu, no geral, não houve grandes consequências. Houve ali um período em que os nossos médicos não estavam, ia um médico só ao IPO e fazia as consultas todas, mas pronto, eram consultas de circunstância, não havia grandes consequências o facto de não estar o nosso médico assistente. Digamos que os doentes metastizados não tiveram grandes consequências da pandemia. Já no que respeita aos novos doentes que foram diagnosticados e que ficaram à espera da cirurgia, aí sim, aí houve demoras longas e as pessoas chegavam-nos, como devem calcular, cheias de angústia, porque alguém que tem o peso do diagnóstico recente, saber que não vai ser logo operado e que ainda vai estar numa lista de espera e não sabe sequer quando é que vai ser, porque os médicos nem sequer davam resposta quando é que vai ser a cirurgia, foi complicado gerir as expectativas deste tipo de doentes. Nós, a única coisa que conseguimos ajudar foi o cancro de rim não é dos cancros mais rápidos, portanto ainda aguenta 2 ou 3 meses perfeitamente pela cirurgia, portanto em 2 ou 3 meses a situação não se agrava muito mais do que aquilo que já está, portanto o cancro de rim é mais ou menos lento, depende das situações, mas pronto, não é um cancro como, por exemplo, o pâncreas ou outros que são extremamente velozes. E, portanto, nós geríamos as expectativas dizendo aos doentes, pronto, tenham calma, fiquem tranquilos, porque o tempo de espera não é tão mau assim, pronto, e de alguma forma conseguimos gerir as expectativas dos doentes no sentido de os tranquilizar, mas foi complicado. E neste momento ainda há pessoas em espera decorrentes da pandemia, portanto neste momento já se resolveram a maior parte dos casos, mas ainda existem casos em espera e basicamente foi isto. Havia uma questão que eu gostava de colocar, que me foi colocada por um doente e acho que tem toda a pertinência, que é quando um doente que está em tratamento, por exemplo, os doentes que tomam nivolumab, também é comum com o melanoma, suponho eu, e que se forem diagnosticados com o vírus, automaticamente deixam de poder fazer tratamento. E esta é uma questão preocupante, porque é assim, as pessoas, pelo facto de estarem infectadas, não quer dizer que estejam menos aptas para levar o tratamento do que antes, não é? Mas por isso simplesmente esse tratamento é-lhes negado e vai haver ali um compasso de espera. Esse compasso de espera pode não ser benéfico para a doença. Pronto, esta é uma questão que ainda continua hoje, porque ainda continuamos a ter e não é de resolução fácil. E nós tínhamos combinado de desligar os telemóveis. Pois foi, só que eu tenho aqui isto no... São alarmes. Está não desligado, há mas são alarmes. sessões perfeitas, tem que tocar um telefone e espero bem que apareça um gato. Natasha, tu queres responder àquela questão do Francisco? Sim, eu quero comentar essa questão. Ainda nós não tínhamos o Plano Nacional de Vacinação definido
E nós, como associação, já estávamos a participar naquelas reuniões públicas da EMA em parceria com a Eurordis, e colocámos logo essa questão, porque os critérios têm que ser feitos de alguma forma, e eu percebo. E antes, só fazer aqui um pequeno preâmbulo. Isto é uma situação inédita na vida de todos nós, e eu acredito que as pessoas, na maior parte das vezes, fazem o melhor que podem com o que têm. E que isto foi muito difícil para todos, e, portanto, também acredito que para os decisores assim o tenham sido. Mas depois as decisões vão rolando e são os doentes que na sua vida depois têm este impacto. E já na altura, nessa primeira reunião, nós questionávamos que os critérios fossem só de idade, e dizíamos, ok, os critérios de idade, tudo bem, faz sentido, mas e as exceções? Eu tenho um doente, e na altura a questão foi direta, tenho um doente que esteja em tratamento oncológico ativo, que é infectado, que por estar infectado tem que interromper esse tratamento e que entretanto progride. Isto não é um doente de risco, não é? E a EMA remeteu-nos e disse, isso será uma decisão das vossas autoridades locais. Então nós escrevemos para as nossas autoridades locais, que era Portugal, e até hoje não tivemos resposta. Sabemos que, entretanto, há atualizações, o plano foi atualizado. Neste momento, os doentes com tratamento oncológico ativo têm acesso à vacina e, portanto, a situação melhorou, ou seja, mas é de facto um critério que devia ter sido estabelecido desde o início, porque a pessoa não é de risco por idade, mas é de risco por estar num tratamento ativo que, se é interrompido, pode significar a progressão da doença, pode significar que a pessoa morra. Isto não é de pouco, não é? E portanto, respondendo sim, as suas dores são as nossas, Francisco. De nós todos. Sim, de nós todos. Temos estado a lutar, e temos estado a lutar com isso, acho que conseguimos agora, não é? E nós até temos, quem quiser consultar, uma publicação muito bem, em que explica muito bem como é que um doente em tratamento ativo pode pedir, porque tem que ser ele a pedir para ser referenciado, não é automático. Isto é muito importante que as pessoas saibam, porque as pessoas depois pensam que é automático, ficam à espera de ser chamadas e não vão ser. Tem que ser a pessoa ativamente, e se quiserem consultar, nós fizemos um guia de como fazê-lo. Mas sim, isso foi uma das lacunas das mais graves e sérias que tivemos e que impactou a vida dos nossos doentes desde o início desta pandemia. Essa questão do plano de vacinação da Task Force, também vos posso falar da nossa experiência. Nós emitimos logo no início de janeiro, depois de uma conferência da Sociedade Europeia da Oncologia Médica, um statement relativamente aos doentes oncológicos e a sua prioridade no plano de vacinação. Porque a Task Force da vacina também criou um grupo de associações de doentes para darem o input, no entanto, a comunicação não fluiu muito bem. Pronto, as coisas... pronto. Resumindo e concluindo, da parte da Edita decidimos também fazer um comunicado de imprensa em que relatamos o que ouvimos, simplesmente repetimos as palavras que foram ditas na Sociedade Europeia de Oncologia Médica, ESMO. Portanto, os doentes oncológicos internados têm um risco de 30% de morte por Covid-19. Depois, um doente oncológico que fica infectado com Covid-19 tem que interromper o seu tratamento oncológico e depois, ainda por cima, há evidência que tem uma positividade mais alongada do que outras pessoas. Então, se nós pensamos na nossa população, que são, por exemplo, mulheres jovens com cancro da mama triplo negativo, com KPIs elevadíssimas, que a divisão celular é a olho visto, uma interrupção do tratamento de 3 meses pode fazer de um diagnóstico precoce uma doença metastática, de uma mãe de filhos menores. Essa é a nossa população. Então não é uma prioridade máxima salvar a vida a esta pessoa em altíssimo risco. É só um exemplo. Portanto, fizemos esse comunicado de imprensa, houve um único jornal que pegou naquilo. Aliás, foi a iniciativa Tenho Cancro e Depois, da SIC Notícias e Expresso, em conjunto com o apoio da Novartis. Portanto, eles pegaram naquilo, mas já sabem, não é? Quando são as associações a comunicar, puxa pouco
a salsicha. É mais giro quando envolve caras conhecidas, um bocadinho de sangue e drama e não sei o quê. A comunicação, portanto, para também aumentarmos, queremos ajudar a aumentar um bocadinho o conhecimento, porque isto é assim, estas decisões têm que ser tomadas por quem percebe, não é? Não pode ser uma pessoa de fora a decidir quem vamos agora. Não pode ser só e dar o critério. Há outros critérios. Mas pronto, isso também é um tópico extra no meio disto tudo. Cláudia, não sei qual foi a tua experiência nessa fase. Eu também acho que isto começa pelo conceito de doença oncológica ativa ou não, porque há ali algum desfazamento que eu sinto do que é ter doença oncológica ativa ou não. Portanto, é uma doença que será para o resto da vida, portanto, sabemos que temos que devíamos ter prioridade na vacinação. Eu, por exemplo, fui chamada para ser sábado vacinada, enquanto o meu marido, que é saudável, já foi vacinado, que é uma coisa inacreditável, não é? Pronto. E também andámos a dizer que tínhamos que ter prioridade. Eu estou convencida, e como o cancro, sobretudo do ovário, é um cancro silencioso, que há neste momento muita mulher a morrer com cancro do ovário e outros cancros ginecológicos sem o saber que estão, por falta de diagnóstico inicial. O que eu senti com as nossas associadas é que quem estava em tratamento, sim senhora, continuou os tratamentos, causou muita ansiedade nas doentes, portanto os meios, os destaques, as ressonâncias magnéticas que ficaram canceladas e que depois a remarcação ainda não estão a começar agora, mas há muitas que ainda não estão, e isso causa um grande grau de ansiedade nas doentes. E as primeiras consultas, portanto, as pessoas ficaram cheias de medo de ir aos hospitais, centros de saúde, médicos de família, porque agora é só Covid, e depois esquecem-se que morrem de outras doenças, portanto. Ou ficaram com medo, ou então não tinham mesmo consulta porque não havia. Exatamente, muitas também não tinham sequer possibilidade de fazer a primeira marcação. E, portanto, isto está tudo atrasadíssimo. Eu acho que, como já referi, que há muita mulher a morrer neste momento, mais do que Covid, por cancros ginecológicos, sem diagnóstico, atenção, não é? Porque se morre, não é? E, portanto, temos que alertar e temos que aumentar a notoriedade do cancro. Também sinto que há muita mulher com medo de tomar a vacina. Hoje em dia, que diz que não sabe os efeitos secundários, que não sabe a alteração do DNA, que há umas que alteram o DNA, que outras não alteram. Portanto, também há ali um bocadinho de falta de informação que chega a toda a população em geral sobre a vacinação. Temos que passar também essa mensagem e também julgo que falta a mensagem dos médicos para os pacientes, para os doentes, a nível da vacinação, por exemplo, quem está a tomar olaparib ou o niaparib, quais são as interligações, ou se há ou se não há, toda a gente diz, pois, não se sabe. Pronto, e não se sabe porque não há estudos, porque para haver estudos tem que haver tempo e agora não há tempo para nada, não é? Portanto tem que se atuar e não há tempo para estudos, vai haver daqui a uns anos, provavelmente, esperemos, mas para já não sabemos. Sabemos é que temos que ser todos vacinados para não termos a doença grave. Certo, Cláudia. E olha, dizeste uma coisa importante, falaste nos ensaios clínicos e especialmente a situação em Portugal. Acho que estamos unanimamente de acordo que Portugal tem que aumentar drasticamente os ensaios clínicos, porque para os nossos estudantes não encontramos grande coisa neste momento. Há muita coisa sobre cancro da mama. Cancro da mama é um cancro muito famoso, muito... lá está, a proatividade das mulheres também ajuda, mas é de facto o cancro mais frequente do sexo feminino e é um cancro muito estudado e
ainda tira muitas vidas às mulheres, diagnóstico precoce, que não existiu agora nesse tempo da pandemia. Saiu um artigo no Expresso do professor Luís Costa, do Hospital Santa Maria, em que ele afirma que este ano já tem mais 40% de cancro da mama metastáticos. Nós estamos à espera de um tsunami de doenças metastáticas. Todos os cancros, então são todos os cancros. E, por exemplo, a mortalidade dos cancros do ovário estima-se que em 2035 suba 67%, que é uma coisa astronómica, não é? E que vai aumentar em 55% os cancros. Por acaso, é uma forte lacuna que em 2021 ainda não temos um biomarcador fiável para a detecção precoce do cancro do ovário. É inacreditável, por acaso é um assunto que também toca a nós, porque as nossas mulheres são obrigadas a entrar em menopausa cirúrgica precoce, por não haver diagnóstico precoce do cancro do ovário, são obrigadas a tirar os ovários por volta dos 35, 40 anos. Isso são 15 anos antes do suposto, em que a mulher entra de um segundo para o outro num envelhecimento brusco, com riscos graves também para a saúde no geral, osteoporose cardiovascular, a nível cognitivo também não é de negligenciar, porque aquilo degrada tudo. A mulher foi feita para procriar e quando isso já não consegue fazer, então a deusa vai lá despachar. Os homens são mais felicitados nesse sentido. Francisco, como é que sente essa questão da investigação em Portugal? Os seus doentes têm aqui a possibilidade de entrar em ensaios clínicos? Há ensaios clínicos para esses doentes em Portugal? O que acha que falta a gente fazer? Falta tudo. Falta tudo. É assim, como dizíamos há pouco, isto está subjacente ao medicamento lucro e isso não é necessariamente mau. E ainda bem que está o lucro, porque senão ninguém fazia medicamentos, não é? Pronto. Mas depois tem handicaps maus, que é nos cancros em que há uma incidência muito grande, como é o cancro da mama, como disse muito bem, há muitas soluções. Porquê? Porque como há muitos doentes, ou muitas doentes, há muito retorno por parte da indústria farmacêutica. Portanto, eles investem necessariamente mais num cancro onde há mais pessoas, porque a capacidade de retorno dos medicamentos também é maior. Num cancro que é raro, a indústria farmacêutica também investe menos. E, portanto, isto é uma espiral negativa. Portanto, somos poucos, então existem poucos medicamentos, a indústria investe menos, portanto, é tudo menos. E alguns dos nossos medicamentos são medicamentos de outros cancros, como é o caso do nivolumab, que foi inventado, suponho, para o melanoma e que depois passou para os pulmões e finalmente para o rim. E há outros assim, que não foram inventados especificamente para o rim. Temos tido a sorte de outros cancros que têm maior incidência, os medicamentos também servirem para o rim por semelhanças de tecidos, etc. Mas isso é uma questão para os médicos, não para mim. O que é facto é que não existem poucas linhas, nós temos neste momento cerca de 4 linhas efetivas que dão resposta, isto para o cancro metastásico, porque para quem não tem metástases, por isso simplesmente tira o rim e fica bem, pronto, isso aí já é uma coisa boa, não tem que fazer quimioterapia nem nada, é muito bom. Mas para quem tem cancro avançado, só temos 4 linhas de medicamentos, eu não sei quantas linhas existem para o cancro da mama, mas são várias dezenas, mas várias dezenas mesmo. E aqui temos só 4 linhas, portanto é muito pouco. Em termos de ensaios clínicos, em Portugal não tem havido, houve há pouco tempo um ensaio clínico do levantinib mais o everolimus, que ainda por cima tinha restrições muito grandes para o tipo de doentes que podiam aceder a esse ensaio. Mas é assim, se passarmos a fronteira, temos logo em Badajoz, uma cidade que nem sequer é uma das
principais cidades de Espanha, ensaios clínicos do cancro de rim. Na Corunha temos ensaios clínicos de cancro de rim. Mas já não falar em Madrid, em Barcelona então é uma coisa fabulosa. No País Basco também, pronto. Em Espanha tem montes de ensaios de cancro de rim. Em Portugal não existe um único. Acho que neste momento nem sequer existe um único quanto ao cancro de rim. Nós já começámos a enviar e-mails para algumas entidades, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Oncologia, que acho que tem feito algum trabalho nesse aspecto, mas até agora o retorno tem sido zero. E é uma lacuna muito grande no nosso cancro e que necessitamos urgentemente de investigação e de ensaios clínicos, porque os ensaios clínicos podem significar uma alternativa para quem já esgotou as 4 linhas e pode significar a diferença entre a vida e a morte, e é muito importante. É muito importante, é essencial, digamos, não é? Quer dizer, sim, nós precisamos... É essencial, sim. E de facto temos um dos poucos centros de excelência que está a funcionar bem e bem já organizado e estruturado nesse sentido, é sem dúvida o IPO do Porto. Já há alguns anos é que tem as suas instalações bem preparadas e organizadas para receberem ensaios clínicos. Acho que devemos olhar para esses centros que estão a funcionar bem e trabalhar bem nisso, porque os ensaios também trazem dinheiro para o hospital. Os administradores hospitalares têm que perceber que o investimento, ai meu Deus, a investigação, o investimento para criar uma estrutura que permite funcionar com ensaios clínicos nas suas instalações e também os profissionais do médico investigador, que depois também gera o ensaio nessa instituição. Isso tudo é possível organizar e depois também trazer dinheiro para o próprio hospital, trazer doentes para o hospital, ajuda a reputação e não estou a ver qual é o argumento contra ensaios clínicos se só tem pontos positivos e, por finalidade, também melhorar a qualidade de vida dos doentes. Natasha, tu tens um bocadinho de experiência nessa área, se calhar podes trazer o teu insight enquanto também investigadora para esse tópico e ajudar-nos a pensar o que devemos fazer para incrementar os ensaios clínicos em Portugal, o que nos falta, porque nós, as associações, queremos mais ensaios clínicos e acho que os médicos também. Sim, claro, eu acho que os médicos também. Bom, os ensaios clínicos é uma questão complexa, que envolve vários intervenientes. Por um lado, de uma parte é uma questão política. A dada altura, eu não sei, não quero cometer aqui nenhuma incorreção, porque agora não sei como é que está. A dada altura, em Espanha, houve uma decisão política muito importante e que reforça aquilo que tu estavas a dizer, em que, importante e polémica de alguma forma, em que os ensaios clínicos passaram da tutela do Ministério da Saúde para a tutela da Economia. Isto tem um significado muito importante, que é, começaram a perceber politicamente que os ensaios clínicos, para além da mais-valia, que é a primeira e a mais importante, que é a possibilidade de dar acesso a terapêuticas inovadoras aos doentes, com os riscos associados, por isso é que é preciso um consentimento informado, começaram a perceber que, se calhar, em termos políticos, os ensaios clínicos também são uma boa fonte de rendimento. Esta mudança política é uma coisa que nós, acho que como associações, temos que começar a falar e temos que apelar a quem de direito, ao nosso António Costa, ao nosso Marcelo Rebelo de Sousa, à nossa Marta Temido, enfim, estas pessoas que são políticas e que não são médicas, não tem nada a ver. Depois temos a questão, porquê? Porque em termos práticos o médico atualmente tem uma carga de trabalho muito elevada, tem consultas, tem muita coisa para fazer e os ensaios clínicos implica consultas mais demoradas, implica uma determinada questão de recursos humanos, de infraestruturas, que por muito que um médico queira fazer, se isso não lhe for disponibilizado pela administração do hospital, ele não o consegue, porque ele tem que tratar dos seus doentes e, portanto, há toda esta infraestrutura e vontade política que tem que estar montada para que nós tenhamos as condições. Depois há as questões administrativas. Temos que ter entidades administrativas, e neste caso são quem dá os pareceres, Infarmed e Comissão de Ética Nacional, falando só de ensaios clínicos, que sejam céleres na sua resposta. Não podemos ter os pedidos
muito tempo lá, porque os promotores querem respostas rápidas, porque querem rapidamente implementar os ensaios. E, por fim, temos aquele que não podemos alterar, que somos pequenos, e, portanto, é tudo a uma margem pequena. Nunca temos muitos doentes. Pequenos, mas bons, Natasha. Pequenos, mas bons. É isso, somos pequenos, mas se nós provarmos, e falaste do IPO do Porto, e há outros centros de excelência, e nós já tivemos nacionalmente inspeções de autoridades importantíssimas, se nós, ainda que nunca vamos ser recrutadores muito grandes, porque não vamos ter muitos doentes, mas se os fizermos bem e com as capacidades que têm as nossas equipas médicas, provarmos que somos capazes de fazer bem, com certeza que isso também vai atrair o investimento dos promotores no nosso país. Mas olha, é como o cancro, é multifatorial, é muito difícil encontrar um culpado ou encontrar uma solução, falando de uma forma mais positiva. São todos estes intervenientes que têm que mudar. Mas, acima de tudo, nós, acho que como associações, temos que falar daquilo que o Francisco falou. Porque, por exemplo, na pele, no caso do melanoma da pele, felizmente, nós tem havido ensaios em Portugal, há alguns que vão abrir, enfim, mas se falarmos de melanomas, por exemplo, da úvea, há um ensaio importantíssimo, porque os doentes de melanoma da úvea, 50% metastiza para o fígado e não tem opções e responde muito mal à imunoterapia, só 5% responde à imunoterapia, e há um ensaio, e agora há de haver um programa de acesso precoce que não vai estar disponível em Portugal. Isto é muito duro, porque não só a pessoa saber que tem uma doença fatal, saber que eventualmente poderá não ser fatal se ela tivesse nascido no país ao lado. Isto é muito difícil. E, Natasha, como é para entrarmos no ensaio clínico em Espanha? Como funciona? Os custos são assumidos também pela empresa da nossa deslocação? O promotor não vai assumir custos, vai assumir os custos inerentes, digo eu, isto depois cada promotor toma a sua decisão. Mas imagina que a pessoa tem os critérios e quer ir fazer um ensaio que está em Espanha. A partir do que vai cobrir é todos os custos que já estavam associados ao ensaio, não deslocações, por exemplo. Provavelmente não vai incluir alojamento, a menos que imagine seja uma situação especial em que realmente há um recrutamento que seja particularmente importante e isso possa ser negociado. Mas à partida não, e por isso é que é difícil, porque a pessoa não só tinha que mudar, como depois tem que custear o custo de estar lá, e depois não é só isso, há todo o nosso envolvimento familiar, os nossos caros, as pessoas que cuidam de nós, que nós queremos ver todos os dias, não queremos estar não sei onde, longe dos nossos afetos. Claro. Portanto, temos que os trazer para Portugal. Somos poucos, mas bons. Claro, mas é mesmo isso. É mesmo. Olha, já temos 2 task force. Temos a Task Force Educação, Cláudia, que tu és a patroa, e depois temos o Task Force Ensaios Clínicos para Portugal. Trazer ensaios clínicos para Portugal. Eu acho que, de facto, devíamos unir-nos, começar a criar um grupo WhatsApp das associações de doentes oncológicos, nada oficial, que isso depois está sempre a coisa. Vamos criar um grupo WhatsApp e vamos começar a distribuir trabalhos que são importantes e que vão melhorar a vida aos portugueses todos e a qualquer um dos atores relacionado ao sistema de saúde. Cláudia, tu também, eu sei que tu pessoalmente és um caso algo curioso, porque tu estás a fazer uma medicação numa dosagem elevadíssima e tens uma excelente qualidade de vida e já tens dito em vários fóruns, eu quero que me estudam para perceber qual é a minha qualquer coisa que me deixa aturar e levar com uma dosagem tão... Conta lá melhor esse caso. Eu tomo 400 miligramas de, portanto, 8 cápsulas de manhã e 8 à noite de Olaparib, praticamente há 1 ano e meio. Muitas oncologistas que conheço e muitas associadas inclusivamente, em vez das 16 cápsulas conseguem só tomar 4, porque o organismo não aceita mais dosagem. E, portanto, eu estou farta de dizer, mas eu tomo as 16 cápsulas por dia, tomo a medicação com a dosagem correta para quem o fez. Portanto, estudem-me. Eu estou em 3 estudos mundiais, um agora europeu também, portanto já dei tudo. A Fundação Champalimau tem tudo para fazer ensaios clínicos também.
está em alguns ensaios clínicos também. E, portanto, já que estou, porque eu faço a doação das minhas células a quem me pede, portanto, estou farta de assinar papéis, que aquilo são papéis e mais papéis, porque envolvem milhões, exatamente, e que eu dou para a investigação e espero que haja muito mais. E, portanto, em relação ao Laparibe, em relação à minha pessoa, estou farta de dizer, venham-me estudar, eu ofereço-me, façam tudo o que quiser. Eu também estou no estudo do OVA, portanto já sou estudada há 5 ou 6 anos, 3 em 3 meses me tiram sangue para esse estudo. Portanto, façam o que quiserem, eu ofereço-me, podem tirar sangue, podem fazer o que quiserem, mas estudem, que é para termos qualidade de vida às outras mulheres, não é? E para a medicação também ser estudada e ir evoluindo, porque é com os ensaios clínicos que nós conseguimos obter melhor e melhor fármacos que nos salvem as vidas e que nos melhorem a qualidade de vida. Não percebo, eu acho que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós há que tempos, e eu vejo isto também com os Covids e com os turismos e tal, temos a mania que somos pequeninos, que coitadinhos, mas nós estamos espalhados no mundo, nós conquistamos o mundo, portanto, esta do que somos poucos e pequeninos, desculpem lá, vamos lá acabar com isto, porque nós somos um país pequeno, mas espalhado no mundo e nós temos muita força. Portanto, vamos acabar com esta pequenez. Somos 10, mas somos 10 muito bons e estudem-nos os 10, porque se calhar é melhor estudar os 10 portugueses que existem aqui do que 100 americanos que são milhões, não me interessa, quer dizer. E, portanto, eu acho que é esta mentalidade também que tem que sair dos portugueses, do pequenino, do que somos poucos. Não, somos poucos, mas têm a obrigação de nos pôr no centro do mundo. E nós, com ensaios clínicos e com a vontade de termos melhor e mais qualidade de vida nos nossos doentes, temos que estar no centro do mundo, e as farmacêuticas e tudo têm que saber que nós existimos e que estamos aqui dispostos a colaborar, porque se calhar também até agora não havia colaboração. Isso é muito importante, isso é um ponto extremamente importante, aliás, que estás aqui a tocar. Para já, chamo já a todos os investigadores interessados para entrar em contacto com a Cláudia para estudar, que é de facto um caso bastante estranho, raro, mas muito interessante, como é possível esta mulher levar com uma dosagem dupla e está tão bem na vida. Ela, aliás, nada no mar frio da Ericeira, a torto e direito, seja qual for a altura do ano. Mas pronto. Convido-vos a todos, que é um medicamento revigorante, que não se paga e está acessível a toda a gente. E é muito importante. Por exemplo, para os linfidemas, estou convencidíssima, e podíamos fazer também, um dia vou debruçar-me, mas não dou para tudo, com tratamentos da água do mar. Até acho que devíamos juntar os conselhos e haver mais tratamentos e aproveitarmos... Mais uma task force para o grupo WhatsApp. Mas o que tu estavas a dizer, que é muito importante, é a participação ativa do cidadão no processo da sua saúde e doença. E uma coisa muito importante é, de facto, a pessoa estar disponível de doar os seus dados ou o seu material tumoral para estudo, para que consigamos aprender cada vez mais e desenvolver cada vez mais medicamentos. Qualquer um de nós está cá hoje porque já houve uma investigação científica que nos possibilitasse de continuar cá, não é verdade? As nossas lâminas tumorais ficam congeladas, portanto, mesmo passado uma série de anos, podemos oferecê-las para a ciência. Mas isso é desconhecimento de da população em geral, não é? Mas isso também acho que tem que passar por um processo de literacia do cidadão relativamente à sua participação ativa na saúde, porque ainda há pessoas que acham que são ratos de laboratório quando participarem em ensaios clínicos, por exemplo. No entanto, sabemos que até pode salvar vidas, não é?
entrar no ensaio clínico. Quando há pessoas que ainda não dão a cara por terem um cancro, quanto mais, não é? Ora, isso de facto é um reflexo. É a mentalidade que temos que mudar. É um reflexo, de facto, de um certo atraso na abertura, não é? Porque só abrindo é que nós conseguimos também ganhar mais conhecimento e mais qualidade de vida. E o conhecimento é poder, não é? Ora bem, saber é poder. Saber. Olha, precisamente o caso do cancro hereditário, eu só cá estou hoje convosco porque soube antes que tinha órgãos que me punham em altíssimo risco de ter um cancro em idade precoce. Felizmente fiquei a saber da mutação genética e da predisposição antes de ser surpreendida pelo cancro. Porque, como aconteceu, a história da nossa família, da nossa associação, como vocês sabem, uma jovem grávida, 27 anos, tem alterações na mama, o médico ri-se e diz: tu és muito jovem para ter cancro, morre 2 anos mais tarde, por desconhecimento, não é? Desconhecimento, inclusivamente, do profissional de saúde. Portanto, nós temos que estar atentos, nós temos que estar abertos para aprender, para participar, para também ajudar um bocadinho, de facto, nesse processo da nossa saúde. Os jovens, quando começam a fumar, porque é fixe, não sei o quê, aquilo é tudo um espiral, um ciclo vicioso, que depois leva a uma... E lá está, a juventude não pensa que um dia pode ficar doente, não é? Porque tem outros problemas, a nível hormonal, está apaixonado, coisa e tal, é isso que interessa, o resto não interessa, não existe. Mas paga-se mais tarde, não é? Temos que chegar aos estudantes de medicina. Também. É importante também. A formação deles, e cada vez mais é uma formação de computador e de saber, e muitas vezes não têm as competências nas outras áreas e sobretudo na área humana, que eu acho que é importantíssimo. Um miúdo para entrar em medicina tem que ter 20 valores e depois andou a curtir, também é importante para saber, teve as outras vivências da vida, pronto, e então eu acho que é muito importante chegarmos aos alunos de medicina. Eu falo isso com conhecimento próprio, porque tenho um filho no 4º ano de medicina e que tenho visto exatamente isso, e ele próprio está na nossa associação, mas há ali ainda um certo bloqueio. Ele fala do cancro e da associação perfeitamente, mas depois a aderência dos outros estudantes ainda é um bocadinho, não estão habituados, nós não estamos habituados ao associativismo, a não ser desportivo, não é? Aí eu aconselho vivamente contactar com a Associação dos Estudantes de Medicina, de qualquer das faculdades, que são ótimas, essas associações dos estudantes são ótimas e muito abertas para receber associações de doentes, e nós por acaso também falámos há um mês atrás para a Universidade de Lisboa, para os estudantes de Medicina, foi ótimo, tivemos uma excelente adesão e aprendem sempre com as pessoas, não é? Quando for assim, convida-nos, Tamara. Ok, será feito. Mas sabes que são aquelas coisas, não é? Nós, ou como a Natasha diz, também é muito importante estarmos em rede com organizações chapéus, mesmo a nível da Europa ou a nível internacional, e quando são cancros assim mais raros, como é o caso do rim também e o ovário, também é importante juntarmos forças também com os nossos colegas a nível europeu e internacional, para termos mais força e mais conhecimento e ganharmos muito mais conhecimento colaborando com os outros. A colaboração em rede também é muito importante no caso dos profissionais de saúde. Nós conseguimos, felizmente, juntar em 2015 num congresso que organizámos. Isto também é outro problema Portugal, que cada um trabalha um bocadinho para o seu lado e às vezes é um trabalho duplicado, e juntando os grandes cérebros que temos em Portugal, porque os nossos investigadores são ótimos. Eu tenho a plena consciência que nós temos investigadores médicos ótimos da primeira categoria.
portanto, queria muito que houvesse mais abertura para uma franca colaboração entre os centros e envolvendo ativamente também os doentes, as associações de doentes que depois sabem perfeitamente indicar as pessoas certas com o conhecimento certo para entrar na altura certa nesse processo todo da investigação. Até para a concepção da ideia da investigação pode ser é imperativo falar com a associação, porque quem melhor sabe identificar as necessidades reais do que as pessoas, não é? As pessoas que vivem com a condição é que sabem realmente o que importa. Não sei se vocês assistiram àquela conferência de alto nível da presidência alemã em outubro de 2020, os 3 ministros de ciência assinaram um documento que sublinha fortemente a extrema importância do verdadeiro envolvimento e da participação ativa dos doentes e dos seus representantes na investigação científica do cancro. E em qualquer outra doença, com certeza, mas isso, pronto, no âmbito da missão cancro, foi falado na investigação do cancro. Isso é extremamente importante. Eu apelo a todos os investigadores que se encontram com regularidade com associações de doentes e conversam. O que é que vocês precisam? O que vos faz falta? Por exemplo, o biomarcador cancro do ovário é uma coisa que faz imensa falta, porque de facto é silencioso e muitos diagnósticos tardios de um cancro altamente castigante e doloroso e mutilante. Portanto, temos que conversar, temos que pôr-nos a conversar e queria muito que todos compreendessem a importância de facto de envolver os doentes e os seus representantes. O cancro do ovário está referenciado geralmente para a pós-menopausa, 50, 60 anos, mas o que eu vejo é que cada vez mais há mulheres mais jovens a ter, aos 20, 30, sobretudo na casa dos 30. Muitas mulheres que na casa dos 30 têm cancro do ovário. E porquê será, Cláudia? Porque não identificamos os portadores de mutação genética como deve de ser. Mas isso depois estava uma sessão extra. Sim, mas alguns também não são portadores de mutação genética. Ou então ainda não conhecemos a mutação. Essa área, o cancro, olha, uma coisa muito simples, e a Natasha é investigadora, se calhar concorda comigo, mas muito basicamente o cancro é um envelhecimento, é ligado, aliás, diretamente ao envelhecimento, porque as mutações sofridas durante os anos de vida acumulam-se com mais anos de vida, certo? E por isso as células em pessoas mais idosas começam por mutações, tantas mutações acumuladas esporádicas, começam então a degenerar. No entanto, quando há uma mutação à partida do nascimento, esse acontecimento acontece mais cedo. É preciso muito menos mutações esporádicas para acontecer a doença do cancro. É mais ou menos assim ou não, Natasha? É sempre estranho haver pessoas muito novas com certos tipos de cancro, não é? Sim, sim, à partida normalmente acontece. A partida é isso. Mas pronto, também não sabemos tudo, mas sabemos que precisamos que biologicamente estávamos preparados para viver 30, 40, 50 anos no máximo, não é? E agora a esperança de vida, como já aumentou imenso, portanto cada vez há mais cancros, porque cada vez há mais mutações. E envelhecimento celular, como a Tamara acabou de dizer, e muito claro, bem. A longevidade por si já é um fator major para cancro, não é? Eu queria agora pedir ao Francisco para dar assim a sua última reflexão, porque nós daqui a 10 minutos vamos fechar, mas queria muito que vocês dessem assim mais um input final nessa sessão. Nós temos também, além desse problema, temos outro que é o caso das autorizações especiais para medicamentos que não estão aprovados pelo Infarmed ou que estão aprovados, mas com restrições tão fortes que não chegam à maioria dos doentes. E temos, ao nível do país, uma desigualdade extrema
porque a quarta linha de medicação, que é o cabozantinib, que é uma das medicações para o cancro do rim, é feita apenas por autorização especial. Essas autorizações especiais, que eu saiba, o Infarmed tem sempre concedido a autorização. Mas, por exemplo, o IPO de Lisboa não faz autorizações especiais. O IPO de Lisboa, neste momento, eu tenho que deixar aqui o meu desagrado, porque o IPO de Lisboa já foi uma referência a nível de cancro. E neste momento é assim, não tem ensaios clínicos tal como o IPO do Porto tem. Por isso simplesmente não tem ensaios clínicos. Não faz pedidos de autorizações especiais para medicamentos ou inovadores ou medicamentos que tenham restrições por parte do Infarmed. Eu quero dizer, estamos num país a várias velocidades. Eu tenho um doente no hospital de Braga, está a tomar esse medicamento, porque o hospital achou por bem fazer o pedido ao Infarmed, o Infarmed autorizou. Mas depois há hospitais públicos que, por isso simplesmente, não fazem os pedidos. É por política da casa. Só casos muito, muito, muito especiais. E é assim, a maioria de nós não somos casos muito especiais. Infelizmente, não é? Porque os casos muito, muito especiais às vezes até têm a remissão total e não se sabe muito bem porquê. E isto é uma palavra que eu queria deixar aqui. Vejam os casos em que os hospitais públicos não fazem pedidos especiais e reparem na extrema desigualdade que isso provoca nos doentes, conforme a localização e conforme o hospital onde andam a ser seguidos. Eu acho que isto é um problema muito grave, que alguém devia ver isto, ou o Infarmed, talvez fosse a organização mais capaz, porque é muito difícil irmos correr hospital a hospital no país a perguntar se faz pedidos especiais ou não faz e porquê. Então devia ser talvez o Infarmed a gerar aqui outras regras que não as existentes atualmente, no sentido de todos, em todo o país, termos acesso ao mesmo tipo de medicamentos. E este é um repto final que eu deixava aqui. Obrigada, Francisco. E muito obrigado por me terem convidado. Foi um enorme prazer e uma grande mais-valia, sem sombra de dúvida. Cláudia, a seguir queria pedir a ti. Eu estou completamente de acordo com o Francisco em que o nosso país tem diferentes timings e diferentes oportunidades para as pessoas. Não pode ser. Cada vez mais acho que também temos que ser nós, associações, a juntarmos e a lutarmos por isto, porque não devia haver sequer pedidos especiais e basta haver uma pessoa especial. Portanto, salvar a vida a uma pessoa é tão importante como salvar a vida a 10 pessoas ou 10 milhões, não é? Quer dizer, é uma pessoa, é uma vida, portanto, logo aí somos todos especiais a meu ver. Portanto, isto dos pedidos especiais, desde que se salve a vida ou que haja melhor qualidade de vida, devíamos ter todos acesso a toda a medicação e ser generalizado pelo país. Estes encontros são de extrema importância, agradeço o convite por aqui estar presente. Só juntos aprendemos mais e conseguimos desenvolver melhor e mais trabalho mais digno para os nossos associados. É muito importante que os médicos, que os auxiliares de ação médica, que todas as partes envolventes, os investigadores, todos estejam em sintonia. Temos que estar todos em sintonia. E é o que eu acho cada vez mais. É mudar... Cláudia, eu peço desculpa, eu enganei-me no tempo, a sessão acaba às 13h10, estamos em 14, peço imensa desculpa. Agradeço por estar aqui, obrigada. Natasha, uma frase bomba da tua parte e eu dispenso a minha para sermos mais... Obrigada, partilhem, quem ouviu esta sessão, partilhem, estamos aqui para ajudar, estamos aqui também para aprender. Estima-se que 20% dos melanomas estejam por diagnosticar desde que começou a pandemia. Portanto, isto é a minha última repto. Obrigada a todos, médicos e investigadores, podem contar connosco, pessoas, estamos cá para vocês e muito obrigada aos meus colegas, enorme mais-valia mais uma vez para Portugal. Obrigada pelo vosso precioso trabalho.
Obrigado. Muito obrigada, Tamara. Até breve.